Então vamos lá. Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Olá, pessoal. Bem-vindos ao 22º episódio do Aranducast. Eu sou a Thaísa. E eu sou o Eduardo. E hoje vamos mergulhar em um tema que pulsa nas veias do Brasil: a criatividade. Mas não estamos falando daquela criatividade óbvia dos palcos e das propagandas. Vamos falar daquela que nasce da necessidade do improviso. Daquela que é a pura essência da nossa sobrevivência e resistência. Afinal, ser criativo no Brasil é quase um instinto fundamental. Oi, Edu, queria perguntar para você o que é, na sua percepção, essa coisa de chamar o brasileiro de criativo, sabe? Como é que, para você, a nossa história e o nosso contexto social moldam essa criatividade que a gente tem como povo? Allora, eu acho que a gente aprende a dar um jeito. Primeiro, por questões econômicas e sociais. A gente aprende a dar um jeito em coisas práticas do dia a dia. A gente aprende a dar um jeito de sobreviver. A gente aprende a dar um jeito de fazer uma festa. A gente dá um jeito de... A gente dá um jeito. É isso. A gente faz gambiarra, a gente faz um gato, a gente faz um jeito. Porque, assim, falando com propriedade brasileira, a gente tem uma tendência a estar fudido. Né? A gente tem anos e anos e anos de exploração, e isso toda a América Latina, mas eu acho que o Brasil, não sei, eu não conheço tanto bem os outros países da América Latina, mas no Brasil a gente tem um jeitinho de fazer as coisas que, se é positivo ou negativo, a gente pode discutir sobre isso. Mas, pensando de um jeito mais enfeitado, a gente dá um jeito e a gente faz funcionar. É uma estratégia de sobrevivência, né? O jeitinho brasileiro é a estratégia de sobrevivência para conseguir os recursos que faltam para gente, tanto em questão de infraestrutura quanto em questão de direito básico, né? Às vezes é achar uma solução até meio engenhosa para o sistema que está falho. Sim. Né? O jeitinho brasileiro é muito sobre isso, né? Como o sistema está me falhando de alguma forma. Como é que eu posso resolver isso rápido? Sim, exato. E baixo custo. Sim. E mesmo acho que em questão de mecanismo social, a gente tem algumas questões que sobrevivem do colonialismo, que são, e aí é o outro jeitinho brasileiro, que é o jeitinho brasileiro de eu conheço o fulano e fulano vai me dar um jeito de resolver esse problema. É o famoso, o importante não é saber, é conhecer quem sabe. Eu sou muito dessa opção. Sim. Você não vai saber tudo Sim. nessa vida, mas se você conhecer várias pessoas que sabem várias coisas diferentes, você vai ter muito acesso ao mundo. Sim, é sobre isso. É o homem cordial, o homem que funciona com o coração mesmo, mas aí não é o coração no sentido emocional, é o sentido de tipo, eu preciso daquilo, eu quero aquilo e eu vou dar o meu jeito para conseguir aquilo, e geralmente é conhecendo pessoas, então assim, quanto mais bem relacionado você é, mais coisas você consegue. É o famoso QI, né? Quem indique. Sim, nossa, no Brasil funciona real, assim. Não que aqui, por exemplo, na Itália não funcione assim, obviamente, você consegue trabalho geralmente mais com se alguém te conhece. Mas eu acho que no Brasil a gente tem, acho que como a gente é muito grande, a gente vai criando pequenas sociedades dentro da sociedade que esse mecanismo funciona melhor. Então, assim, conheço o gerente do banco, e aí o gerente do banco, em vez de eu ter que fazer toda a burocracia normal, o gerente do banco vai me facilitar a burocracia, entendeu? Então tem mecanismos muito convenientes. É interessante que você abordou esse mecanismo, né? Esse exemplo mais social, né? Tipo, desse de conhecer alguém e tal. E eu acho que a sociabilidade faz muito parte da característica do povo brasileiro. Eu acho que a gente é pessoas muito sociáveis, especialmente se a gente vai comparar com europeus ou mesmo pessoas
orientais, né, do lado oriental, né, que tiveram um desenvolvimento mais na cultura oriental, a gente tem muito costume de olhar no olho das pessoas, de encostar nas pessoas, que não é todo mundo que tem. A maioria das pessoas no mundo, na verdade, acham que a gente é muito a mais nesse sentido. Mas eu percebo que, por exemplo, o turista, quando ele vem, ele percebe que é o nosso jeito, não é para ser invasivo, né? Ele não se sente tão invasivo, ele sente esse acolhimento, né? Esse abraço que a gente fala que o povo brasileiro tem muito, né? De ser muito acolhedor. Sim. Mas eu acho que a gente pode pensar em outros tipos de exemplos também, né? Por exemplo, quando a gente pensa em comunidades mais remotas ou tal que tiveram que dar o seu jeito para poder criaram suas próprias formas de conseguir uma energia que seja solar ou conseguir um sistema de filtragem de água mais barato para que essa comunidade ou essa população tenha acesso a esse tipo de recurso, né? Antenas de comunicação mesmo que eles acabam construindo ou fazendo. Tudo bem que isso acontece em vários lugares do mundo, mas a gente tem isso muito quando a gente pensa em comunidades mais remotas do Brasil, né? Sim. E isso vai levando a gente para outras coisas que vão ligando a construção e habitação, né? De como as favelas e periferias reutilizam materiais em muitos casos e mostram uma certa engenhosidade, porque quando você para pensar nessas comunidades, né? Que são as favelas, né? Não sei, acho que hoje a gente chama só de comunidade, né? Acho que a gente não fala mais, não sei como é que é. Desculpa. Às vezes, essas coisas de às vezes ter muitas palavras que pode usar e que não pode usar, eu me perco um pouco. Mas eu não tô querendo ser desrespeitosa com ninguém. O sentido é que essas comunidades, geralmente, elas, por exemplo, elas são feitas em morros, né? Elas são feitas em partes da cidade ou do urbanismo que é difícil você construir. Por isso que elas estão vagas, né? Às vezes, tipo, sei lá, no Rio de Janeiro, você tem vistas maravilhosas que dão do morro. A favela tem a melhor vista. Só que ela não tinha sido ocupada antes, né? Porque ela não era fácil de se construir. E eles conseguem construir no morro, né? Com materiais, muitas vezes, precários, materiais que vão sendo recolhidos, reutilizados mesmo, e conseguem criar casas e vivem dentro dessas casas. E às vezes as estruturas são até firmes, sabe? Muitas dessas estruturas são bem firmes e aguentam certas coisas. São o ideal? Provavelmente não, né? Provavelmente tem muita situação ali de risco. Então não é enaltecendo, nossa, olha que genial, mas é vendo que as pessoas deram um jeito. É aquele jeito visceral, né, que você estava falando, é o jeito da sobrevivência mesmo. De ir lá e fazer uma gambiarra, né, para manter algum utensílio seu funcionando. Fazer alguma coisa que, né, você vai pegar, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muita bicicleta que vira. Hoje em dia não é tão comum, mas eu lembro que tinha tipo padeiro, que tinha uns negócios gigantescos na frente da bicicleta, tudo cobertinho, com vidro e tal, e eles iam passando pela cidade vendendo pão. Daí você tinha os caras amolador de faca que ficava passando também, que era basicamente uma bicicleta que tinha uma engenhoca adaptada em cima, que eles conseguiam amolar a faca ali mesmo no portão das casas. Então a gente tem muitas dessas coisas que foram sendo ajeitadas para poder oferecer serviços ou facilitar trabalhos, por exemplo, para você conseguir uma renda e sobreviver. Mas é muito interessante, né? Uhum. Como é que isso tudo vai sendo conectado, você vai amarrando uma coisa na outra e você vai percebendo que essa criatividade, ela é muito maior do que só uma coisinha, aquele jeitinho brasileiro é muito grande, são várias coisinhas que fazem o jeitinho brasileiro, né? Sim, e as gambiarras, né? Gambiarra, principalmente no lance de transporte, é uma coisa tipo, não tem um carreto? Não tem problema, a gente leva um móvel em cima da moto. Vai dar bom, vai dar certo. Não, eu não sei se você lembra da história na faculdade, que eu ganhei a menina eu era estagiária, e aí a minha chefe tava doando um puff. E eu achei que era aqueles puff, sabe aqueles puff tipo gota, que você senta e ele é mó molinho e tal, não sei o quê? Na minha cabeça era um puff desse jeito. Sim. Só que não, era aqueles puff quadrado grande de pôr pé, assim, sabe? Quase uma mesa, assim, que é um puff. Sim. E aí, falei para um amigo meu, tem um puff para buscar. Ele, eu te ajudo, tal, não sei o quê. Daí foi eu, ele mais um outro amigo nosso no carro. Chegamos lá, era um apartamento de escada.
puff era uma mesa gigantesca, ele tinha um Ford Ka. E aí a gente abaixou todos os bancos. Gente, aquilo ali, eu não sei, tipo, se a polícia tivesse parado a gente, teria sido uma coisa muito doida. Porque ele abaixou todos os bancos, colocou o puff e eu tive que ir deitada em cima do puff, assim, tipo, com a cabeça grudada no teto do carro e os dois sentados na frente, com o banco grudado na frente. Gente, ai, sabe, tudo errado. Eu achei que era tipo um pufinho. Mas a gente deu jeito. Jeitinho brasileiro, a gente arrumou um jeito e a gente voltou, não teve que pedir ajuda pra ninguém, voltou pra casa naquele mesmo dia, tudo certo. Não, é sobre isso. Dar um jeito de montar o móvel que já foi remontado 15 vezes, parafusar tudo de novo. E o móvel que é aqueles bem Casas Bahia, que você monta e remonta uma vez, em teoria. Não, e aí depois, e tem também, tipo, você tira ele daquele lugar e você quer colocar ele em outro. Então você serra um pedaço, ajunta uma porta ali, faz um outro negócio e transforma ele num outro móvel. Você dá um jeito, você não vai jogar ele fora. Sim, a arquitetura brasileira é toda feita de coisas que a gente... É isso que deu pra fazer, e aí vira uma coisa. Vira uma coisa, a gente faz ficar bonito, faz virar a estética, faz virar uma coisa. E também a gente tem que pensar na alimentação. Sim. Que é isso, a gente tem povos de muitos outros lugares. Tipo, a gente é grupos e grupos de migrantes que têm receitas e têm alimentações que são diferentes e que chegam no território brasileiro e encontram legumes diferentes. E aí elas vão ter que trabalhar com o que dá para fazer. Tipo, o clássico é a feijoada, né? Eu acho que antes da gente entrar um pouco na feijoada, eu queria falar um pouco sobre esses ingredientes limitados, que não é só a gente pensando também nos ingredientes diferentes, né? A gente tem que lembrar que muito da nossa população não tem uma condição de vida, tipo, que você consegue pagar muito caro em muitos alimentos. Então, Sim. existe muito aquela questão de aproveitamento total de alimento. Minha mãe, ela sempre fez muito isso de reinventar a receita, tipo, que é o sorobô. Então, pegava um monte de coisa que tinha sobrado e transformava o arroz em bolinho de arroz. E transformava não sei o que numa torta, sabe? Tipo, e dá o jeito de mudar a cara daquela comida para ela ser ingerida, para você não ter esse desperdício, sabe? Eu acho que tem muito disso. Tem muito ainda, eu sinto aqui no Brasil, especialmente quando eu vou para o interior, ainda tem muito daquela coisa, toma esse chá, que ele vai te fazer bem, come não sei o que vai melhorar, se você está sentindo dor em tal lugar, né? Repor comidas, né? Tipo, achar problemas e usar comidas para resolver esses problemas, para não ter que entrar em questões de medicina mais comercial, né? Farmacêuticas, químicas, enfim, outro tipo de situação. Então, sim, eu acho que tem tudo isso. E a feijoada, que você bem falou, ela é uma baita de... ela é muita coisa, né? Porque ela mostra tanto uma questão de habilidade de improviso, né? Ela tem essa questão de criar uma comida com restos, porque a base da feijoada, ela é isso, né? Para quem acha, comida brasileira, tal, a feijoada original é a feijoada dos escravos, é resto dos restos. Eles tinham um pouquinho de feijão, tinha um pouquinho de arroz, e tudo que sobrava das carnes, eles colocavam junto com esse feijão para dar gosto nesse feijão, para aumentar esse feijão. Então, a feijoada normal é aquela que tem orelha, que tem rabo, que tem as partes do porco, né, ou X, que você não consome com outras coisas, geralmente, né? A feijoada que você vê hoje em dia é uma feijoada gourmetizada, é uma feijoada que foi adaptada com ingredientes que não eram restos, né? São ingredientes que você compra para isso, né? Que não é o caso da feijoada inicial. Então, eu acho que, além disso, a gente tem que ver a feijoada como um símbolo de resistência e sobrevivência também. Uhum. Né? Porque ela não é só um belo prato, delicioso prato da cultura brasileira. Ela é um símbolo de sobrevivência. Isso era o que eles tinham para comer. E hoje é tipo, comida de festa, né? Comida de evento, fazer feijoada de domingo para a família toda, XYZ. Então, é por isso que a gente sempre gosta de lembrar, né, das questões, que a gente até vai fazer um episódio mais para frente para deixar um pouco mais claro,
do grande tempo, né? Que é saber distanciar-se também de uma forma temporal, cultural e social, né? Espacial mesmo, daquilo que você está consumindo hoje. Você, não estou falando, não pode consumir feijoada, mas tenha consciência também, né? Existe uma história atrás da feijoada. Né? A feijoada não é comida de colonizador, ela é comida de escravizado. É outra situação. Então, por isso que eu queria dar uma atenção especial para a feijoada. A hora que você Sim, trouxe sim. ela, falei, não, peraí, deixa eu falar outro negocinho aqui, mas depois trazer. Sim. Não, uma outra coisa que vem junto com isso também é a nossa questão com remédios, né? Remédios caseiros, plantas medicinais. Primeiro que já vem essa herança basicamente indígena, né? A gente tem que pensar que a gente tem toda uma construção de cura e de farmacêutica que vem dos povos ancestrais e que a gente vai dando um jeito porque a gente vai adaptando e vai agregando essas coisas porque a saúde pública não é sempre muito, como posso dizer, coletiva, pública. Eu viva o SUS, mas a gente entende que ainda existem limitações, não é tudo que o SUS Sim, cobre, existem coisas que ainda não dá. Graças a Deus existe o SUS que cobre muita coisa e sim. que talvez muito dessa procura tanto por ervas tenha diminuído justamente porque o SUS já supre uma parte da população que talvez não estava sendo suprida anteriormente. Então, claramente, com o desenvolvimento da ciência, da indústria farmacêutica e no sistema que a gente vive, é óbvio que vai ser passado mais para esse lado. E, de forma alguma, estou criticando Não, fico. o SUS. Mas é isso também, entendeu? É pensar também que a nossa evolução como povo, né, que tem questões técnicas, tecnológicas envolvidas nisso tudo, e sempre vai ter, né, quando a gente pensa. Sim. Mas a gente pode pensar em algumas referências culturais, quando a gente pensa. Uma referência que eu até postei esses dias e até agora tá ganhando repost. É o chuveiro elétrico, gente. Chuveiro elétrico, criado por Francisco Canhos. Era um brasileiro, ele era um engenheiro elétrico. E ele viu um jeito de aquecer a água. É o jeito mais esperto? Não sei. Passar água através da eletricidade parece uma ideia duvidosa. Sim. Mas funciona aí desde, acho que 1945, se não me engano. Então, tá rolando. Já queimei muitas resistências, já queimei infinitas. Mas tomei banho quentinho? Tomei banho quentinho. Tomei banho quentinho. Lá com o Lorenzetti chorando. Sim, mas tomei banho quentinho. Aí dei publicidade pros outros, né? Desculpa. Tudo bem, Lorenzetti pode. Lorenzetti é o chuveiro do Brasil. Não, mas eu acho que esse é... E quando eu tento explicar pros gringos o que é um chuveiro elétrico, que eles não entendem. Eles pensam, porque aqui a gente tem o boiler, que é tipo uma caixa d'água separada que vai esquentando. É tipo uma chaleira elétrica que vai esquentando a água e você usa aquela água elétrica. Mas assim, não é a mesma coisa que o chuveiro. Não é a gás, então aí também é elétrico? Em alguns lugares, sim. Depende dos lugares. Na minha casa é a gás. Mas em alguns lugares você tem o boiler, que é tipo uma caixa d'águazinha, que aí aquela água vai ficar quente e aí você usa aquela água. Ela não tá necessariamente no chuveiro. É que nem o conceito do chuveiro a gás, só que eu não sabia que existia, tipo, chaleria, tipo, indutores elétricos para fazer esse processo. Na minha cabeça era só a Não, gás, tem. mas tá. Tem. Mas que ainda assim é uma coisa muito assim, tipo, poucas pessoas têm isso no Brasil. Meus pais têm isso no prédio deles, mas tipo, não é muita gente que tem isso no Brasil, né? Não é comum, eu acho. Não, eu não tive muito contato com isso, não. Mas eu imagino o choque que é entender que alguém que não está acostumado, que a água vai passar pela eletricidade, você falar para ela, de tipo, então, a água passa por um circuito. Logo antes dela cair na tua cabeça, ela vai estar passando por uma corrente elétrica. Aí ela fica quentinha e cai. Sim.
Sim. Silêncio constrangedor. De tipo, por que vocês fariam isso? Mas nós fazemos. E funciona. Então, assim, obrigado, Francisco, pelo chuveiro elétrico. Chico Canhos, sou sua fã. Bom, além disso, a gente tem algumas músicas, né, que a gente pode pensar que vão falar do retrato da periferia, que vão falar da marginalização e dessas questões de resistência e sobrevivência, né, quando a gente pensa em MV Bill, em Criolo, que discutem muito essas representações do jeito brasileiro no sentido de resistência e sobrevivência, né? Tem vários outros, claro, que fazem isso. Uhum. Inclusive, acho que naquele nosso episódio de São Paulo a gente dá algumas várias referências sobre isso, mas tem muitos outros. E tem o filme também, O Que Horas Ela Volta, de 2015, que é um filme maravilhoso e mostra a questão da resistência da personagem principal, né? Que fica ali durante todo o filme para voltar. Sim. E mostra como ela consegue, né, superar essas coisas. Não quero dar spoiler, porque esse filme é muito maravilhoso. Se vocês não assistiram, vocês têm que assistir. Então, deem crédito ao Cinema Nacional. Sim, não, é exatamente sobre isso. E é isso, no Brasil, a necessidade aguça o engenho e a arte floresce mesmo nas frestas da diversidade. É isso, a gente tem uma capacidade, isso a gente vê muito no samba, né? Quando a gente fala do samba para um gringo, ele sempre pensa que o samba é feliz. Ele não é sempre feliz. Aliás, eu acho que boa parte dele não. A gente aprendeu a fazer festa mesmo quando a gente está na média. Porque senão, como viu de encontrar uma alegria, de encontrar um jeito de festejar, de encontrar um lugar para morar. Então, assim, eu acho que muito da parte de resistência do jeitinho brasileiro, ela vem com esse caráter. Eu acho que a questão de gostar de festa e gostar de música transpõe isso muito nos nossos tipos de música, né? Quando a gente pensa nas músicas no samba, no funk, forró e outros gêneros que são tradicionalmente nossos, né? Como eles juntam um monte de elementos tradicionais combinados, mas em muitos casos eles têm influências de outros gêneros, ou eles têm influências de acontecimentos, né, ou de tecnologias que vão fazer alguma coisa naquela música ser diferente. E a gente abraça tudo isso, né? O Brasil é aquilo, ele abraça muito as coisas. Então a gente pensa, por exemplo, no carnaval. A gente tem, sim, as escolas de samba, etc., com fantasia elaborada, né? Coisas. Mas aquilo, por mais. O material daquilo é muito material, etc., e muito daquilo ali é reciclado, muito daquilo ali é reaproveitado, é pensado para se ter, né? Porque, tipo assim, você tem uma quantidade de dinheiro limitado para fazer aquilo. Não é como se você pudesse gastar todo o dinheiro do mundo. Tudo bem, eles têm muito dinheiro, mas not the point. Né? Você tem, ou mesmo quando você fala dos blocos de rua, das pessoas que participam, eu sou uma pessoa que sou uma grande amante do bloquinho de rua. E eu faço as minhas fantasias, e minhas fantasias são tipo. Eu pego o resto de caixa de liquidificador e tento fazer um rabo de um Pikachu, que foi o que eu fiz no ano passado, nesse ano, agora, no carnaval, agora que passou. Mas você vai dando um jeito, sabe? Você quer ter, você vê as fantasias das pessoas nos blocos, é muita criatividade, sabe? Tipo, você percebe que as pessoas, elas querem passar uma imagem e elas dão um jeito. Nesse carnaval, a Fernanda Torres estava super em alta, inclusive foi por isso que eu fui como o Pikachu, eu tava o Pikachu me sentindo a Fernanda Torres. E aí tinha várias Fernanda Torres, obviamente, no carnaval, mas para mim o melhor de todo era um casal que eles estavam de torres. E aí era Fernanda Towers, era tipo o nome das torres, sabe? Tipo, gente, era maravilhoso, sabe? Você vê, é o jeitinho brasileiro, sabe? É aquela imaginação de tipo, como é que eu vou fazer isso ficar engraçado? Como é que eu vou fazer isso virar uma piada? Como é que eu vou chamar a atenção do meu jeito? E dá certo, sabe? Dá certo. É muito bom, é maravilhoso. Não, e eu acho que isso parte também para outros âmbitos, como a gente tem um sincretismo religioso muito grande que é muito difícil, por exemplo, para um europeu entender
que ser cristão no Brasil não é da mesma maneira que você é aqui. Você pode. Bom, isso é difícil para alguns brasileiros Sim, entenderem sim, também, é né? Tipo, verdade. porque eles ainda querem decidir na vida dos outros, tal, não sei o quê. Estado é laico, mas depende. Enfim, Sim, not the point right here. sim. Mas, Mas a gente tem uma coisa de antropofágica, né, da antropofagia cultural, né? Depois a gente vai até discutir mais sobre isso. Mas a gente pega aquilo que nos dão culturalmente, a gente come e a gente vai transformar em outra coisa. Isso vai acontecer com linguagem, isso vai acontecer com gastronomia, a gente vai uma coisa que vai se tornar nossa. A gente vai sim consumir aquilo e a gente vai. Gente, uma das coisas que eu mais amo é quando a Beyoncé faz uma música e alguém faz um forró em cima. Então, assim, pra mim, a música só é realmente boa quando alguém fez um forró em cima. Alguém fez um tecnobrega, alguém fez alguma coisa em cima. Porque aí você tem a legitimação de que aquela coisa é tão boa que o brasileiro pegou, ouviu, vou falar, vou transformar, vou me apropriar disso aqui. faz sentido. É porque o Brasil é muito isso, né? É muita apropriação de muitas coisas, justamente porque a gente é um grande grupo de culturas, né? E um grande grupo de povos no fim do dia, né? Não era assim, mas ficou assim. Então, no fim do dia, a gente é muita gente acreditando, não só acreditando, mas vendo o mundo e vivendo o mundo de muitas formas diferentes, justamente por conta dessas raízes que a gente tem pessoais, né? Porque a gente tem que pensar nisso. A gente, como povo, a gente é multicultural, mas como indivíduo, talvez nem sempre. E tipo, é difícil no Brasil? Sim, é difícil. Pode ser que talvez a sua família seja formada mais por pessoas de uma determinada origem, então você acaba abraçando mais criações ligadas a essa origem ou a essa comunidade, né? E isso entra diversas formas no Brasil, né? Porque a gente tem desde comunidades que mantiveram origens, por exemplo, eu sei que Pomerode, por exemplo, no sul, é uma cidade que tem muita gente que ainda é da família dos colonizadores, então tem uma população branca, obviamente, muito maior ali, né? De alemães, especialmente. Então, você vai ter, obviamente, um jeito naquela cidade que vai viver diferente de São Paulo, que é uma mistura, uma pluralidade muito grande, onde você. E eu acho que aí talvez entre, talvez a maior. Não estou falando que as pessoas de Pomerode são intolerantes, não é isso que eu estou falando. Estou falando que regiões com menos diversidade automaticamente estimulam menos a empatia ao próximo. Não sei se faz sentido o que eu quero dizer nesse sentido. E talvez eu esteja indo um pouco além do assunto, que é realmente o foco desse episódio. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, como povo brasileiro mesmo. Né? Porque quando a gente começa a ter intolerâncias religiosas, que são uma coisa muito forte aqui no Brasil, e é incômodo, porque no fundo ninguém, tipo assim, quem está recebendo a intolerância não está fazendo mal a ninguém, está simplesmente acreditando, sabe? E às vezes quem está no poder e quem está sendo enaltecido não está sendo bom, não está nem pregando a própria religião que diz pregar, porque se a religião que diz pregar é ser bom com o próximo, ajudar o próximo, querer que todo mundo seja feliz, você não precisa tirar dinheiro do outro para fazer isso, né? Dinheiro não vale nada no céu, gente. Não sei em que religião vocês acreditam, mas dinheiro só funciona na terra mesmo. Tá? Então, só para a gente ter um pouco dessa consciência, que eu acho que ela é importante. Né? Não estou tentando falar que crenças são melhores ou piores, mas sim como elas acabam influenciando no resto da sociedade. É importante a gente levar isso em conta. Né? Sim. Mas voltando no negócio da antropofagia, que é isso, uma coisa muito estudada no Brasil e muito apropriada, principalmente pelos modernistas.
Porque não sei se você se recorda que acho que em algum episódio eu falei sobre o Hans Staden, que é, não me recordo se ele é alemão, e ele, né, ficou perdido numa tribo indígena e ninguém quis comer ele porque, enfim, você come porque eram canibais, mas no sentido não, tipo, eu vou comer carne humana e não importa de quem seja. Pronto. Não, é para pegar a energia e a força de um guerreiro de outra tribo. Então, assim, eu não te respeito o suficiente para te comer. E aí, a gente tem muito isso com a música, eu acho. Eu acho que a música é uma das coisas que a gente mais come e produz, inclusive às vezes até de maneira um pouco desrespeitosa com as culturas alheias. Né? Esses dias uma amiga daqui da Itália me mandou uma música de tipo, é real isso? E tinha um funk do Bella Ciao. E o Bella Ciao é uma música de resistência da... Ah, gente, colocaram ela na Casa de Papel, acabou pra eles. Desculpa. Então, Desculpa. mas é isso. Bom, amiga, só assim, as pessoas não sabem que elas estão ofendendo, não foi de propósito. Mas é porque a música é muito boa. E tocou na Netflix, aí fica difícil. Mas eu acho que tem muito disso, né? Porque a gente tem hoje, tipo, funk é música de periferia, funk isso, funk aquilo. Mas, gente, lembra baile de favela? E aí, de repente, o mundo era o funk, tudo era o funk. Tipo, na minha época, Furacão 2000 entrou em, tipo, ascensão e era, tipo, Jonatas da nova geração. Foi quando Tati Quebra-Barraco tava começando, que ela fazia aquele do fogão, né? Que era o da marca Daco, Sim, era dela, né? sim. Daco é bom. Daco é bom. E aí, enfim, teve toda essa você percebe que é o jeitinho brasileiro, porque é aquela música que estava sendo representada a maior parte do povo. Querendo ou não, você pode falar que o funk. Mas quantas das pessoas que a gente tem no Brasil hoje que estão nessa realidade? Que essa é a realidade da pessoa. Sim. Não, isso não só isso. Obviamente, depois do Baile de Favela, teve até na novela, eu lembro da Raíssa, que era o personagem da Mariana Ximenes, que dançava funk, era uma burguesinha que curtia funk, rebelde, era o máximo. Eu lembro muito dessa personagem, porque no Cacete Planeta eles zoavam ela, porque eles faziam ha, Raíssa! aí todo mundo ficava tá, isso! E era tipo muito chato, eu não aguentava. Ai, traumático. Mas assim, não, a gente tem uma questão de tipo, sim, essas músicas elas não vão ser aceitas no mainstream a priori, mas elas vão pegar tanto e elas vão funcionar tanto na sociedade que o mainstream vai ter que aceitar. Então tem uma resistência na forçação de barra. De tipo, é legal, vai funcionar, a população curte, ela diz sobre a realidade de alguém, e aí até que pega. Até que ela vai ser aceita. Sim, mas aí você entra, por exemplo, com uma pessoa tipo Condzilla, que foi um grande facilitador de entrar com isso. Porque o que a Condzilla fazia? Ele simplesmente pegava essas músicas e transformava elas num clipe de alto escalão. Clipe top. Sim. O maior, eu sei que isso veio muito depois do que o Condzilla já estava produzindo e já estava mandando ver a rodo, mas se você quer ver a mágica que Condzilla faz, pegue MC Loma e Gêmeas da Lacração. Aí você pega o clipe que elas lançaram e, tipo assim, que elas ficaram famosas porque a galera tava tentando zoar elas, só que a música pegou tanto que aí, tipo, a zoada fez a mina ficar bilionária. Não, ela ficou bilionária, mas vocês entenderam. Ela estourou. Sim. E se você pega ele e depois o Condzilla refez esse clipe, se você coloca os dois, o clipe é o mesmo, o conceito é o mesmo, as ideias são a mesma. A diferença é que o Condzilla injeta uma grana naquilo e faz o bagulho virar top, entendeu? Tipo, faz a narrativa que elas estavam propondo ali, que fica muito
esquisita, porque elas têm poucos recursos, o Condzilla coloca tudo que elas imaginaram para ter naquela cena e fica perfeito. E se você assiste os dois ao mesmo tempo, é sensacional. Sim. É sensacional, porque você vê que é exatamente isso, é o jeitinho brasileiro. As meninas queriam fazer o clipe delas, elas estavam afim, fizeram a musiquinha delas e queriam soltar no canal do YouTube delas, elas fizeram. E elas deram o jeito delas. É o jeitinho brasileiro que a gente fica falando. É isso, ser brutos. Ser brutos. Mas é isso, a criatividade brasileira, ela é uma força viva, pulsante, que se manifesta em cada canto do país e em cada expressão cultural. Eu vou puxar um pouquinho para o nosso último bloco aqui. Esse episódio vai ficar um pouco mais comprido que o normal, viu, galera? Peço perdão já, desde já. Então, a questão da apropriação cultural, a gente já falou um pouquinho sobre ela, né? E a gente precisa lembrar que a luta pelo reconhecimento e o espaço que a criatividade tem dentro dessas comunidades marginalizadas, ele precisa ser respeitado, né? Porque essa comunidade marginalizada faz parte da nossa população, né? A criatividade, ela nasce muito mais na periferia. A gente está vendo isso cada vez mais. Ela nasce muito mais da necessidade e da vontade de transformar. E a gente vê isso muito na periferia, na comunidade negra, na comunidade indígena, na comunidade LGBTQI. Mas, né, tipo, a gente vai vendo como cada vez mais as minorias vão tomando esse espaço, né? E essa invisibilidade que está tentando se dar a essa minoria, né? Ela acaba sendo usada de uma forma negativa, onde certos grupos acabam se apropriando de privilégios e ideias, né? Ou expressões que se criam dentro desses contextos marginalizados, e aí elas usam essas expressões ou essas coisas de uma forma embranquecida, gourmetizada, elitizada. Então, por que tá tudo bem falar isso nesse contexto, mas dentro da minha realidade é uma vergonha? Não é assim que o mundo tem que funcionar. Se a realidade é essa, ela não tem que ter vergonha de falar da realidade e só falar dela num contexto totalmente fora do seu próprio contexto. Isso é apropriação cultural de uma forma negativa, né? Então, eu acho que a gente pode abordar isso um pouquinho mais, talvez num outro episódio. Não sei, tô pensando aqui que ainda falta bastante. Sim, eu acho que sim. Bom, gente, a gente vai deixar o último bloco, acho que para um outro episódio. Acho que vai ser mais legal. A gente já falou muita coisa nesse episódio, né? Um pouco sobre pensar para a gente e já usar esse espaço, né? Para pensar um pouquinho. Gato hoje está atacado. Usar esse espaço um pouco para a gente pensar que o jeitinho brasileiro, né, por mais maravilhoso que ele seja e por mais que ele tenha nos ajudado a vencer guerras memeais contra Pernambuco em pé e, e todas essas coisas. Enfim, eu acho que os memes e essas piadas que a gente faz, esse jeito que às vezes é um gato, esse jeitinho brasileiro, né? Ele é pra gente pensar um pouquinho no nosso povo como sobrevivente resiliente, né? Sobre como um povo que optou por abraçar várias culturas no fim do dia, um povo que pode ser uma comunidade, se quiser, assim que conseguir se respeitar mais e se aceitar mais dentro desse jeitinho brasileiro, porque todo mundo quer a mesma coisa, né? Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter saúde, quer ter emprego, quer ter educação, quer poder fazer uma viagem aqui e ali, quer poder comer sem ter que olhar o preço. Todo mundo quer, sabe? Tipo, são coisas que todos nós, no fundo, queremos e merecemos, né? Como seres do mundo. Mas pensar que o Brasil, por ser esse celeiro de criatividade, a gente também precisa garantir que todos os criadores tenham o reconhecimento e o espaço que eles merecem, né? Se a gente tem tanta gente boa que dá um jeito, que luta, que batalha, que
faz acontecer, né? Que é sobre isso, né? A gente dá nosso jeito e faz acontecer. Uhum. Vamos exaltar eles não só através da mídia, mas através de reconhecer eles como as pessoas que eles são, né? Dar valor a eles como o seu vizinho, né? A pessoa que mora ali, que divide o espaço Brasil com você. E é isso, gente. Sim, eu acho que é sobre isso, é valorizar o nosso próprio rolê e também respeitar o rolê dos outros. É sobre isso. Hoje a gente celebrou e falou muito sobre a criatividade brasileira em suas diversas formas e manifestações. Vimos como ela surge da necessidade, da resistência, da mistura cultural e da constante reinvenção. É uma força poderosa que nos define como povo, uma maneira de expressar a nossa identidade, nossa história e a nossa esperança. A criatividade brasileira é a nossa ginga e o nosso jeito único de enfrentar o mundo e transformar a realidade. É isso aí, gato. O gato concorda com essa frase. E você? Como que você vê a criatividade brasileira? Quais exemplos te inspiram? Compartilha com a gente as suas histórias e as suas opiniões nas redes sociais. Um beijo e até a semana que vem. Beijão, até mais. Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira.